edifica, amém? Convido você à primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Nossa leitura será a partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, diz o texto sagrado: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Já dizia o salmista, ó Deus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É por meio da tua palavra que nós somos guiados, orientados, instruídos, iluminados, fortalecidos, corrigidos, animados, encorajados. A tua palavra, Senhor. Tua palavra, uma vez sendo dita da maneira como ela é a própria voz do Senhor falando conosco. E tudo o que rogamos esta manhã, Senhor, nós não queremos ouvir a voz simplesmente humana, o pensar humano, mas queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos ouvir a tua voz. Como disse Pedro, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que essas palavras de vida eterna sejam faladas a nós esta manhã, mostrando para nós a função, o ofício, mostrando para nós quem nós devemos colocar, Senhor, as nossas vidas no ministro que o Senhor deu à igreja.
observar à luz da tua palavra quais são os ministros que por ti foram levantados e devemos, por eles, sermos conduzidos a ti, para o louvor da sua glória. É o que te oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Novamente, digo à igreja que, ainda que seja um sermão de cunho ministerial, pastoral, toda a Bíblia é para todo crente, para todo cristão, para toda a igreja, e isso serve para nós. Até porque, se nós não observarmos à luz da Bíblia quem são os ministros que Deus deu à igreja, a gente vai ser conduzido por qualquer tipo de lobo por aí, amém? Então, toda a Bíblia é para nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo é uma daquelas cartas que é conhecida como as cartas pastorais. Existem as cartas gerais, que são as cartas destinadas às igrejas, como 1ª, 2ª Coríntios, aos Gálatas, como nós estamos nas nossas exposições aqui, como Efésios, como Romanos, são destinadas às igrejas como cartas gerais, mas existem algumas cartas específicas que é conhecido como cartas pastoriais, pessoais, como 1ª e 2ª Timóteo, como Filemão, como algumas cartas como a Tito, que Paulo escreve destinada a alguns. E 1ª Timóteo, Paulo está escrevendo esta carta para um jovem pastor. Ele é um jovem, segundo os comentaristas, ele tem entre a idade de 30 e abaixo de 40, então provavelmente Timóteo deveria ter uns 30 e poucos anos, né, parecido com o nosso ancião pastor, como ele disse aqui. Os 30 e poucos anos Timóteo deveria ter, e Timóteo se tornou, no ministério do apóstolo Paulo, como que um filho na fé para Paulo. E nas suas viagens missionárias, na sua caminhada, na sua jornada, a igreja de Éfeso precisava de um ministro, de um obreiro experimentado, maduro, que pudesse pastorear a igreja em Éfeso. E o apóstolo destinou e colocou Timóteo aos cuidados da igreja de Éfeso. Timóteo foi posto lá pelo apóstolo para pastorear a igreja aos Efésios, em Éfeso. E esta primeira carta de Paulo é destinada a Timóteo com este cunho, com esta visão de aconselhar aquele jovem pastor. Timóteo estaria agora diante da igreja de Éfeso e precisava ser também discipulado, orientado, guiado, conduzido. E o apóstolo não deixou Timóteo lá, abandonado, sozinho, e escreveu esta carta, orientando Timóteo no seu ministério pastoral com a igreja de Éfeso. Então, Timóteo vai ser orientado pelo apóstolo nessa primeira carta, como conduzir o povo de Deus, como guiar a igreja de Jesus, como conduzir o rebanho de Deus. E ele inicia no capítulo 4, dos versículos de 1 a 5, fazendo uma observação com Timóteo a respeito dos dias que eles viviam, e Paulo vai chamar de os últimos dias, ou nos últimos tempos, e isso se refere desde quando Jesus ascendeu aos céus, começou os últimos dias, ok? Desde quando Jesus ascendeu aos céus, no Monte das Oliveiras, Jesus ascendeu aos céus e disse para os discípulos, para eles ficarem em Jerusalém, serem revestidos de poder, para eles serem testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria, até os confins da terra. Começou os últimos dias, começou o fim dos tempos, começou a era escatológica, começou os últimos dias. Portanto, nós vivemos nos últimos dias. Nós vivemos nesses tempos que a Bíblia chama de os últimos dias. E aí o apóstolo vai orientar seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, a respeito desses últimos dias, e ele inicia dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A primeira observação que o apóstolo faz a Timóteo é: Timóteo,
nem todos que dizem estar na fé permanecerão na fé. Timóteo, nem todos que estão aí em Éfeso e dizem ser de Cristo, estarão com Cristo. Timóteo, nem todos que abraçaram, entre aspas, a fé, o Cristo, o Evangelho, de fato abraçaram a fé, o Cristo, o Evangelho. Vai orando aí, irmão, pelo som. Tchau. A Deus da vitória. Acho que é hoje, né? Vai vir um... Olha aí que benção. Alguém vai vir aí ver o som, vai orando para Deus te dar mais dinheiro, para a gente comprar som. Então, a primeira observação é que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, nem todos vão continuar caminhando na fé que diziam ter. Nem todos, Timóteo, vão continuar acreditando no Cristo que diziam acreditar. Nesses últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Timóteo, pessoas que você cuidou e de repente vai abandonar a igreja, vai virar as costas para a igreja, vai abandonar o Evangelho, vai abandonar você, vai trair você, porque na verdade nunca tiveram na fé. Muitos apostatarão da fé, e isso é uma observação importante para o pastor Wesley, para os pastores da igreja de Deus, para a igreja do Senhor, que muitos que dizem estar na fé, não vão permanecer na fé que dizem estar. Paulo está observando, dizendo que Timóteo, muita gente que estava com Bíblia, que cantava, tinha comportamento de crente, estava aí no meio da igreja em Éfeso, eles vão apostatar. Timóteo, não se espante quando muitos saírem, abandonarem, largarem. Isso é o que o Espírito já está alertando sobre os últimos dias. Vai ter gente que vai abandonar a fé que na verdade nunca tiveram, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo dá o motivo deles abandonarem a fé. O motivo deles saírem, deles sumirem, deles chutarem aquilo que sustentava a barraca e abandonarem aquilo que supostamente acreditavam, eles foram enganados. Deram ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pasmem aqui. Tudo aquilo que não é ensino da Bíblia é ensino de demônio. No que diz respeito a deturpar o que a Bíblia diz, não aos ensinos seculares que Deus deu sabedoria, que a gente cresce, progride, avança, medicina, filosofia, isso aí não é ensino de demônio, tudo isso é graça de Deus. Eu estou dizendo que no que diz respeito a distorcer as Escrituras, no que concerne a distorcer as Escrituras, é ensino de demônio. O apóstolo está dizendo para Timóteo, para esse jovem pastor em Éfeso: Timóteo, não fique frustrado, não fique abatido, não fique desanimado. Isso é um sintoma daquilo que foi profetizado pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas, muitos vão apostatar da fé, eles vão abandonar a fé para ouvir ensinos de demônios. Eles vão abandonar a fé porque eles estão sendo enganados. Eles estão ouvindo aquilo que não vem de Deus, mas vem de demônios. Vê se esse não é o retrato dos nossos dias. Vê se não é o que está acontecendo no evangelicalismo brasileiro no nosso país. Vê se não é, a Bíblia não é atual, e vê se não é o que acontece hoje. Irmão, você estava na fé? Não. Eu acho que a Bíblia está sendo muito radical, né? Acho que não é meio assim, não. Acho que dá para crer em Jesus, Jesus é amor, e dá para aceitar esses tipos de coisa aqui. Vocês são muito quadrados, radicais. Irmão, você estava em Cristo, o que aconteceu? Não, eu estou em Cristo. Quem disse que eu não estou em Cristo? Eu estou em Cristo.
Só que eu estou compreendendo o Cristo de uma outra perspectiva, não muito de acordo com a tradição cristã, não. Jesus não é muito assim, não. Ensinos de demônios é o que está acontecendo no nosso cenário hoje. Sendo enganados, e Paulo continua dizendo que os ensinadores, versículo 2, eles são hipócritas, falam mentiras. Esses que passam ensinos de demônios e enganam esses que apostataram da fé, eles são hipócritas. Primeiro, a hipocrisia é aquilo que fala, aquilo que eles não vivem. Dizem ser o que não são, eles são hipócritas e eles mentem. Eles enganam. Esse não é o retrato, irmãos. Eles mentem, eles enganam. Lá no meu PG, que eu faço parte lá no Mendanha, nosso irmão Magno contou uma experiência de um desses aqui, enganadores. Ele precisava ir para a Bahia. Escute isso. Precisava ir para a Bahia. O profeta precisava ir para a Bahia. A gente está rindo, né, gente? Aí comprou um frango, vela vermelha, vela amarela, vela azul, vela colorida, farofa, botou na porta de um casal de crentes. Escuta essa. Botou na porta do casal de crentes. Foi embora de noite. Aí o casal de crentes abriu a porta e se deparou com aquela farofada, aquela oferenda. Meu Deus, está amarrado, quer acabar com a nossa casa, nosso casamento, aquela loucura. Aí foram para o culto à noite. Aí esse profeta que precisava ir para a Bahia, levantou e falou assim, aqui tem um casal que quando abriu, está chorando, né, pastor? Aqui tem um casal que quando abriu a porta de casa, se deparou com uma oferenda na porta. Aí aquela coisa, o casal chorando, meu Deus, arrepiaram, aquela loucura. Vem aqui que eu vou orar. Aí o pastor, né, o profeta orou. Aí chamou eles para o canto e falou, mas o nome de vocês está lá na Bahia. E Deus falou que eu tenho que ir lá na Bahia desfazer isso. Mas tem que, né? Tem que pagar a passagem do profeta, a hospedagem do profeta. Tem que custear. São mentirosos. São enganadores. Ensinos de demônios. Enganando. Distorcendo. Paulo está alertando a Timóteo. Timóteo, esse é o tempo. Esse é o fim, Timóteo. São esses tipos de pessoas que você vai se deparar e que muitos vão abandonar a fé para ir ouvir esse tipo de gente. A mente deles já estão cauterizada, a consciência deles, eles não estão nem aí mais para nada, nem a consciência pesa. É o tal do temor a Deus, não temem mais a Deus. Consciência deles estão cauterizada, não tem peso nenhum, não tem importância nenhuma, enganam. Versículo 3 até o 5, vou ler rápido assim, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, eles vão distorcer até aquilo que é a vontade de Deus. Casamento, alimentos. Eles vão dizer que não tem que casar assim, não tem que comer certo tipo de alimentos, não. Eles vão distorcer a verdade de Deus. Eles vão distorcer o ensino de Deus. E aí Paulo recomenda, pode pegar o alimento, dê ações de graças a Deus. Tudo que a Deus é dado em ações de graça é aceitável, é santificado pela oração. Casem sim, que não pode casar. Então eles distorcem aquilo que é a vontade de Deus, são enganadores, são falsos. Este é o cenário do evangelicalismo brasileiro, irmãos. Antigamente olha a televisão, hoje olha a internet. Que loucura! Se diz que o Brasil foi muito evangelizado, e de fato foi, mas pouco discipulado. Pouco ensinado, pouco orientado. E aí Paulo está orientando aos pastores, especialmente a Timóteo e aos pastores da igreja de Deus. Esse é o cenário dos últimos tempos.
A partir do versículo 6, Paulo agora vai se dirigir a Timóteo, e é o que a gente vai observar com mais detalhes aqui para a gente encerrar. Dos versículos 6 ao 16, Paulo vai se dirigir ao pastor do rebanho de Deus, e ele vai falar aqui do papel do pastor que cuida do rebanho de Deus. Ao inverso dos falsos, ao contrário dos falsos, como é o pastor de Deus? Como é o pastor do Senhor? Ao contrário desses, dos versículos de 1 a 5, a partir do 6 ao 16, como é o pastor de Deus? E eu fiz aqui algumas observações, 8 observações que eu encontrei aqui, que o apóstolo recomenda para a gente. 8 pontos aqui que eu queria observar com vocês, que o apóstolo fala sobre o pastor de Deus, sobre o homem que está cuidando do rebanho do Senhor. A primeira coisa, Paulo fala no versículo 6, a parte A, Paulo diz que o pastor de Deus, ao contrário dos enganadores, o pastor de Deus, ele alerta a igreja sobre os enganos das falsas doutrinas. O pastor do rebanho de Deus alerta a igreja sobre os lobos. É o que ele diz, expondo estas coisas aos irmãos. Quais coisas? A que a gente acabou de ver, que nos últimos tempos tem enganadores, tem falsos, doutrinas de demônios, que vai ter gente que vai apostatar da fé para abraçar essas ideias. Aí Paulo diz, expondo estas coisas aos irmãos, que tem gente que vai apostatar, que tem falso profeta, que tem enganadores, serás bom ministro de Cristo Jesus. O primeiro ponto que Paulo coloca aqui é que o pastor de Deus, ele alerta a igreja sobre os lobos. Ele alerta a igreja sobre as falsas doutrinas. Isso fala de proteger o rebanho de Deus. Um pastor literal mesmo, que está lá no campo, com cajado, cuidando das ovelhinhas, ele protege o rebanho dele dos animais ferozes que podem atacar as ovelhas. Por isso que a igreja é a tipologia, ela é a figura de uma ovelha, porque a ovelha é um animal indefeso. Ovelha não ataca, ovelha é míope, ovelha não enxerga direito. Por isso que precisa do pastor para conduzir ela, né? Isso é o rebanho de Deus. Precisa de um pastor, e Deus deu pastores à igreja. Sabe como Deus nos pastoreia? Através do pastor da igreja. Deus nos pastoreia através de pastores. Então, o primeiro ponto é que Paulo está dizendo que o pastor de Deus alerta a igreja dos falsos mestres, dos lobos, das falsas doutrinas. E tem pastor que não quer alertar a igreja de lobo, de falsa doutrina, que eles acham que isso divide a igreja. Então deixa falar o que querem, deixa ensinar o que querem, o que importa é estar bombando, é estar andando, é estar todo mundo junto. E não! O pastor de Deus, ele expõe estas coisas aos irmãos, e isso torna ele um bom ministro de Cristo. Dizendo, irmão, cuidado com isso, isso não é evangelho, isso aqui é a verdade de Deus, isso aqui não é verdade de Deus, isso aqui é a doutrina da Bíblia, isso aqui não é doutrina da Bíblia. Ele expõe os enganadores e os falsos. Segundo, o pastor de Deus, além de expor os falsos, além de expor os enganadores, ele segue na doutrina. Ele segue no ensino. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Parece, quando a gente lê, e eu tive essa impressão, alimentando com as palavras da fé, parece que Paulo está recomendando Timóteo alimentar a igreja. Também é. Mas aqui Timóteo se alimenta, é para Timóteo. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, para Timóteo se alimentar. Então, o primeiro ponto, ele alerta as falsas doutrinas, os enganadores, e ele segue na doutrina. O verdadeiro pastor de Deus segue se alimentando. O verdadeiro pastor de Deus segue sendo nutrido. O verdadeiro pastor de Deus se alimenta da palavra. Primeiro o pastor se alimenta, para depois alimentar o rebanho com a palavra. Primeiro o pastor é estudante que aprende a palavra,
para depois ser um mestre que ensina a palavra. Primeiro ele se debruça sobre os livros, depois se levanta diante da congregação para ensinar. Só ensina bem quem aprende bem. Não podemos combater a heresia se não estivermos calçados com a sã doutrina. Não podemos combater o erro se não estivermos comprometidos com a verdade. Não podemos enfrentar as falsas doutrinas se não permanecermos na sã doutrina, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E a nossa oração é que o pastor Wesley continue se alimentando da palavra de Deus. Que os pastores da igreja do Senhor continuem se alimentando da palavra de Deus. Que os pastores do rebanho de Deus continuem se alimentando, sendo nutridos, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, sendo nutridos, sendo alimentados, seguindo na sã doutrina. Eles se alimentam da palavra de Deus. Terceiro, parte A do versículo 7, Paulo diz, para ele expor os enganadores, para se alimentar das doutrinas do Senhor, e se alimentando das doutrinas do Senhor, rejeitar todo tipo de paganismo, todo tipo de fábulas, todo tipo de misticismo, todo tipo de ideologia que vai contrário às verdades de Deus, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Então se alimenta da palavra e rejeita as ideologias contrárias às verdades de Deus. Se alimenta da sã doutrina e rejeita tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Se alimenta das verdades de Deus e rejeita fábulas, enganos, mentiras. Rejeita tudo isso. E essa mesma advertência Paulo fez a Tito. Pode colocar para a gente Tito, capítulo 1, versículo 13 e 14. Tito capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo fez a mesma advertência a Tito. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Para aqui, olha que interessante. Repreenda-os severamente. E a repreensão severa deixa o povo sadio na fé. A repreensão severa, mas em amor, deixa o povo sadio na fé, maduro na fé. Mas não é isso. 14. E não se ocupe com fábulas judaicas. Exorta o povo, repreende o povo em amor, eles vão permanecer sadios, eles vão crescer na fé, amando o Senhor, amando o Evangelho. E você não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Rejeita isso. Não se ocupe com fábulas, com enganos, com todo tipo de ideologia que vai contra as verdades de Deus. São coisas de homem. Rejeita tudo isso. Ele falou isso também para Timóteo, na segunda carta, capítulo 4. Põe para a gente, capítulo 4, versículo 3 de 2 Timóteo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ensino de Deus, a verdade de Deus. Aqueles que nós acabamos de ver, que vão apostatar da fé, eles não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Novamente, na segunda carta, Paulo alertando Timóteo, vai ter gente que vai abandonar, vai ter gente que não vai crer, vai ter gente que não vai permanecer, vão abandonar, vão se cercar de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 4. E vocês, Timóteo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se às ideologias que não é a verdade de Deus, entregando-se a mentiras, a enganos, ao que a internet fala que é contra a palavra de Deus, mas foi a internet que falou, e fulana tem 1 milhão de seguidores, e daí, se vai contra a Bíblia? Entregando-se a fábulas, a falácia, a engano, a mentira,
contra a verdade de Deus. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, rejeita isso, não abraça isso, abraça a palavra. Fique com a palavra, fique com a sã doutrina, fique sendo nutrido pela palavra de Deus, porque se você dá ouvido às fábulas, você vai se perder no meio do caminho. Fique com a palavra. Quarto ponto que Paulo dá a Timóteo, vamos lá. Primeiro, o verdadeiro pastor expõe os falsos mestres, doutrinas de demônio, engano. Segundo, o verdadeiro pastor permanece na palavra de Deus. Terceiro, rejeita todo tipo de fábula. Quarto, versículo 7, parte B ainda, 1 Timóteo 7b. O verdadeiro pastor de Deus, versículo 7, parte B e versículo 8, ele tem um compromisso pessoal com a sua vida com Deus. O verdadeiro pastor do rebanho de Deus, ele tem uma relação de piedade pessoal com o próprio Senhor. Ele tem uma relação com Deus. Rejeita as fábulas profanas que caducam, exercita-te pessoalmente na piedade. Versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Quarto ponto que Paulo fala a Timóteo e aos pastores de Deus: se dedique a uma vida de piedade. Se dedique nos exercícios espirituais. Pastor de Deus é um pastor que tem vida de oração. Pastor de Deus é o pastor que tem relacionamento com esse Deus. Pastor do rebanho de Deus é esse que tem relacionamento, entrega, que pratica os exercícios espirituais. Dedique-se ao exercício espiritual. Ele diz que o exercício físico é proveitoso, mas comparado ao exercício espiritual, é muito menor. Porque o físico é para esta vida aqui e agora, mas o espiritual é para agora e para a eternidade. Pastor do rebanho de Deus é um pastor que tem esse exercício na espiritualidade, ficando mais forte espiritualmente, se fortalecendo, se exercitando, buscando, querendo, encontrando, batendo na porta. Então Paulo está dizendo: Timóteo, se dedica aos exercícios espirituais. Se dedica aos exercícios espirituais. Nós precisamos de pastores se exercitando espiritualmente. Que Deus preserve a vida do Wesley. Que Deus guarde a vida do Wesley, buscando o crescimento na piedade. Que Deus guarde os pastores de Deus buscando o crescimento na piedade. Hoje é o pastor Wesley. Eu quero crer que vai prolongar por muitos e muitos, vai ficar velhinho de bengala aqui, quase jubilando, se Deus não levar a igreja. Mas você precisa ver pastores que se exercitam espiritualmente para ver se é um pastor de Deus. Pastores carnais, que não têm uma vida de piedade, de entrega, de exercício espiritual. Ao longo da história, os representantes de Deus eram pessoas que tinham relacionamento com esse Deus. O povo não vai não, como cantamos aqui? Moisés, o que é isso, Moisés? Trovão, raio, o monte está fumegando, Moisés. Moisés, não vou não, Moisés. Estou com medo. Moisés foi subindo o monte, que muitos desistiram, dizendo: eu quero te ver, Deus, eu quero te ver, eu quero te ver. Irmão, quando cai um raio lá perto de casa que faz um barulhão, eu fico com medo, meu Deus. O monte estava fumegando, raio, trovão, relâmpago, fogo.
Moisés subiu lá. Intimidade com Deus. Elias, o povo diante de Baal, Elias clamando a Deus. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vai ver aqueles que Deus levantava para ser seus representantes, tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Aquele que tem conduzido o rebanho de Deus precisa ouvir Deus. Aquele que tem cuidado do rebanho de Deus precisa conhecer Deus. Para ser guiado por esse Deus, no cuidado do rebanho desse Deus, exercício espiritual. Mas um detalhe também tão importante, Paulo não está pedindo que Timóteo escolha entre um e outro, entre exercício espiritual e exercício físico. Aqui também vai um detalhe, os ministros têm que praticar ambos, só que ele está dizendo que deve se concentrar e empregar esforço no exercício espiritual, é ali que está. Pastor Wesley tem que treinar comigo e ficar com a lombar arrebentada, musculação lá comigo. Mas a maior necessidade dele não é academia, não é correr na praia, não, a maior necessidade dele é o exercício espiritual. Se entregar a Deus. Quinto ponto, versículo 9 a 11, Paulo fala que o verdadeiro pastor de Deus é aquele que tem uma relação com a obra de Deus. Com a obra de Deus. Se relaciona com esse Deus e com a obra de Deus. Você sabia que tem gente na obra de Deus mais longe de Deus? Não é, Douglas? Tem gente envolvida com as coisas de Deus mais longe de Deus. Isso é muito sutil. A gente está muito ocupado com aquilo que é de Deus, mas longe de Deus. Então, antes dele falar da obra que Timóteo tem que ter, ele primeiro fala do relacionamento que Timóteo tem que ter com Deus da obra. Eu posso estar na obra de Deus, sem estar me relacionando com o Deus da obra. Então é por isso que ele fala primeiro para Timóteo se exercitar espiritualmente, ter relacionamento com Deus. Agora ele vai falar que Timóteo tem que estar na obra desse Deus, envolvido com as coisas desse Deus. Versículo 9, ele diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos. Observe essas palavras. Para esse fim que labutamos, labuta. Trabalho, labuta. E nos esforçamos, esforço. Labuta, esforço, trabalho, esforço. O ministro de Deus, o obreiro de Deus, da seara de Deus, labuta, esforço, sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Que o verdadeiro pastor de Deus, ele está na labuta, no esforço, empregando esforços, para que o evangelho de Deus avance. Põe de novo o 10. Labutamos, esforçamos, porque a esperança de todo esse esforço, de toda essa labuta, é que o Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, vai alcançar as pessoas, vai alcançar os homens. A labuta do verdadeiro pastor de Deus é para que o evangelho de Deus continue avançando. O esforço do pastor de Deus é para que o evangelho do reino de Deus continue avançando. O verdadeiro pastor de Deus se esforça, labuta, emprega esforço para que o reino de Deus permaneça avançando, para que Deus salve vidas. Então o verdadeiro pastor de Deus não pode ser um homem preguiçoso. Não pode.
O verdadeiro pastor de Deus deve labutar, empenhar-se ao máximo em sua tarefa de levar as pessoas a Cristo. Eu estou tentando me esforçar aqui, irmão, para parecer que a gente não está exaltando o pastor Wesley. Mas segurei até agora, mas vou começar. Irmão, pode ligar para esse homem a hora que for, ele vai te atender. E se precisar de presença, ele vai lá. Porque ele entende, o verdadeiro pastor de Deus, que a labuta e o esforço dele não é por tijolo, não é por isso aqui, irmão. Isso aqui é, sem a gente, isso aqui não é nada. Isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. Igreja é a gente. Igreja é composta de vidas. E o esforço, a labuta, o empenho, é para que o evangelho seja encarnado na gente. A maior vitória de um verdadeiro pastor de Deus é ver meninos se tornando adultos na fé. A maior alegria de um verdadeiro pastor de Deus é ver meninos que esperneavam por coisas bobas se tornando adulto na fé, maduro na fé, mais parecido com Cristo. Não há maior alegria do que essa. Ver pessoas que chegaram meninos na fé e se tornando adultos na fé. Esforço, empenho, dedicação, oração, discipulado, visita, abraço, exortação, encorajamento, repreensão, labuta, esforço. Verdadeiro pastor de Deus não é preguiçoso na seara. Não é preguiçoso na seara. O retrato do evangelicalismo brasileiro por aí é que a gente vê reis sentados no lugar de Deus como patrões, destituindo ofícios e trabalhos e dizendo: façam tudo e deixem eu viver a minha vida. Não empregam esforços e labuta pelo rebanho de Deus. Vou começar a encerrar. 6º ponto. São 8. 6º ponto. O verdadeiro pastor de Deus tem um compromisso de ser exemplo para os fiéis. E aqui está a grande crise. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, pastor Wesley. Ninguém despreze por você ser um jovem de aproximadamente 30 e poucos anos. Ninguém despreze a tua mocidade. Cadê mano, a gente tá chique. Aqui, olha isso aqui. Televisão, teclado. Vem cá, faz um negócio, faz um som aqui, faz um negócio aqui. Dó, ré, mi, fá. Dá um mi menor. Então, versículo 12, 6º ponto. O verdadeiro pastor de Deus é aquele que tem um compromisso de ser exemplo para os fiéis. E aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não deixem desprezarem a tua mocidade, Timóteo. É normal olharem para jovens, apesar que os dias e os tempos que nós estamos vivendo, isso já está se quebrando um pouco. Tem muita gente relevante na sociedade, muito jovem. Muito jovem. Mas ainda há um estigma de olhar para o jovem e dizer: será, né? Então Paulo está dizendo: Timóteo, não deixem desprezarem a tua mocidade, nem você se coloca nesse lugar. Do contrário, para eles não desprezarem você por ser jovem,
torna-te padrão dos fiéis. Você chegou aí na igreja de Éfeso, você é um jovem, possa ser que haja um certo desprezo, mas eles vão te abraçar e não vão te desprezar se você se tornar um padrão, um exemplo para os fiéis. Um padrão, um modelo para os fiéis. E por que eu disse que aqui está a crise? Porque o verdadeiro pastor de Deus é pecador tanto quanto a gente. E se tornar exemplo para outros é um fardo muito pesado. Se tornar padrão para outros é um fardo duríssimo, porque você vai ver esse obreiro da seara de Deus, um verdadeiro pastor, pecando também. Então a ideia de Paulo aqui para Timóteo é: Timóteo, não seja perfeito, não é isso. O verdadeiro pastor de seara e do rebanho de Deus não é um obreiro perfeito, mas é um obreiro que a igreja reconhece, padrão dos fiéis. Tem erros, peca, falha, mas é um homem digno do evangelho. Seja padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ô irmão, tem pastor aí que compra e não paga. Pastor que compra e não paga. E quando compra, fala assim: não, fica tranquilo, eu sou pastor. Fica tranquilo, eu sou pastor. Então aqui está algo interessante. Por quê? Porque o verdadeiro pastor de Deus também é pecador, também é falho. Ser padrão dos fiéis não é ser perfeito, mas é alguém aprovado pela igreja de Deus, reconhecendo alguém digno do evangelho. Não é alguém reprovado, não é alguém infiel, é um padrão de comportamento digno do verdadeiro obreiro de Deus, padrão dos fiéis. Mas é difícil para os verdadeiros pastores de Deus carregar esse fardo de ser exemplo, de ser modelo, porque são tão pecadores quanto nós. Sétimo e penúltimo ponto do verdadeiro pastor de Deus, versículo 13 ao 15, é o compromisso que esse pastor, que Paulo já falou que ele tem que ter. Lá no versículo 2, novamente Paulo fala o compromisso que esse pastor tem que ter com as Escrituras, com a palavra de Deus. O que tem que sair do púlpito é Bíblia, 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 Bíblia. O que tem que sair dos gabinetes é Bíblia, Bíblia, Bíblia. Os aconselhamentos é Bíblia, Bíblia. Nas conversas é Bíblia. O compromisso que o verdadeiro pastor tem em relação às Escrituras, versículo 13, até a minha chegada, Timóteo, eu vou chegar em Éfeso, mas enquanto eu não chego, aplica-te à leitura. E essa leitura aqui, os comentaristas dizem que ela é a leitura pública, diante da igreja, a exortação, ao ensino. 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Você tem um dom. Foi posto um dom em ti por Deus. O dom de interpretar a palavra, o dom de expor a palavra, o dom de cuidar do rebanho de Deus, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. 15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O verdadeiro pastor de Deus está em progresso também, está crescendo também. Então ele fala aqui dos 13 ao 15, esse compromisso que o pastor de Deus tem com as Escrituras, com a palavra de Deus. Você já ouviu algumas vezes aqui dizendo: irmão, se não sair Bíblia daqui, se não for a Bíblia, pode ir embora. E é verdade, pode ir embora. Palavra, compromisso que o homem de Deus tem com a palavra
não ser negligente com aquilo que Deus deu a ele para servir a igreja, para fazer a igreja ser santificada, aperfeiçoada. Palavra. Um compromisso com a palavra. O compromisso com a palavra. Aonde o púlpito, que a Bíblia não fala, homens falam e homens falando são falhos. Onde o púlpito é a Bíblia que fala, é a palavra perfeita de Deus. Timóteo tenha o compromisso com a palavra, se dedique a ela, ser diligente a ela, e todos vão ver o seu progresso, se amadurecendo, você avançando, você crescendo, você desenvolvendo. Por último, oitavo e último ponto, que Paulo fala ao pastor de Deus, que esse pastor deve cuidar do ensino, cuidar da ortodoxia, mas também cuidar da piedade. O que é isso? Cuidar de se entregar à palavra de Deus e cuidar de si mesmo, na sua relação com o próprio Deus. Versículo 16. Tenha cuidado de ti mesmo, piedade, vida com Deus, se relacionar com Deus, e da doutrina, ortodoxia. Olhe para a palavra e cuide de sua vida. Olhe para a palavra e exorte sua vida. Olhe para a palavra e corrige sua vida. Olhe para a palavra e seja direcionado na sua vida pela palavra. Ortodoxia e piedade na vida do verdadeiro pastor anda lado a lado, junto, andam de mãos dadas. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Se dedique na palavra e cuide através da palavra da sua própria vida. Que Deus guarde, irmãos, nosso pastor. Que Deus guarde os pastores de Deus que Deus deu à igreja. A igreja de Deus espalhada por todos os lugares do mundo. Deus deu homens dons para cuidar da igreja. Que Deus guarde a vida desses homens. Que Deus preserve a vida desses homens. Amém? Você pode ficar de pé.